Eu quero nessa noite, irmãos, eu tenho falado que três coisas que Deus instituiu para a igreja e que são de ordens primárias, ou seja, aquilo que nós deveríamos tomar como princípios bíblicos primários, necessários, que eu sempre tenho falado, que é o batismo, a ceia e o dízimo. Faz mais ou menos uns 2 anos e meio que nós não falamos sobre, não pregamos sobre dízimo. Na verdade, nós precisamos pregar, porque é bênção para a igreja. E hoje, nessa ministração, eu quero falar um pouco a respeito do dízimo, quero falar também a respeito da ceia e a respeito do batismo. Mas tudo aquilo que Deus pede, primeiro Ele faz. E nós vamos ver no Antigo Testamento tudo isso. Eu quero já, antes de abrir a Bíblia, pedir para mim dar um recado aqui do intensivo de célula que vai ter lá em Londrina. Quem deu o nome, procura o Alisson, aquele menino bonito. Onde é que ele está? Está ali atrás. Fica em pé, irmão. Quem deu o nome, o pessoal que deu o nome, é claro, conhece o Alisson. Mas procure ele antes de ir embora, que ele tem uma palavrinha para passar para vocês. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 14. A partir do versículo 18. Todos encontraram? Quem não encontrou, diga misericórdia, eu vou esperar. Aquietou o barulho do papel, nós vamos ler. Melquisedeque aqui, ele representa Cristo. O interessante é que a própria Bíblia, ela descreve que Melquisedeque não tem genealogia, não tem uma história, ele aparece e some da história. Mas olha que coisa interessante. Gênesis 14, a partir do versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. O que ele trouxe? O que simboliza o pão e o vinho? Que é a ceia. O interessante é que você vai ver pela primeira vez na Bíblia a palavra sacerdote aqui nesse versículo. Antes disso, não tem a palavra sacerdote, e também no versículo 20 fala sobre dízimo, e antes disso a palavra de Deus não fala antes do capítulo 14 sobre dízimo. É a primeira vez que você vai ouvir Deus falando sobre dízimo e sobre ceia. E a ceia não é uma ceia que é a ceia tradicional que nós tomamos, porque Cristo ainda não tinha manifestado. Mas para que haja no povo de Deus os ensinamentos, Deus começa ensinando o povo com aquilo que é realidade para a vida deles. Melquisedeque, ele aparece do nada, ele é o sacerdote, e ele vem trazendo a Abraão o pão e o vinho, ou seja, ele vem trazendo a Abraão a comunhão com Cristo. Pastor, mas Cristo não existia. Não, a palavra Cristo não existia, mas o Deus que se manifestou como Cristo já existia. E ele então vem aqui manifestando com a ceia do Senhor, entregando a Abraão, porque havia uma promessa de Deus para Abraão, e ninguém pode participar da bênção de Deus se ele não participar da ceia. A ceia, irmãos, abre os céus. O batismo te abre o céu para você conversar com Deus, para você falar com Deus, para as tuas orações chegar até o Senhor. Antes disso, as tuas orações, elas vão, mas Deus não responde. Pode até responder, só que a Bíblia diz assim: depois do batismo, eu tenho compromisso contigo. Isso eu entendo
que antes do batismo, Deus não tem compromisso. Então, o momento especial para a vida do ser humano é: ele crê, ele se arrepende, ele batiza, ele ceia. Por que que nós sempre falamos que primeiro a pessoa precisa se batizar, para ele poder cear? Abraão, aqui é um símbolo, e os 3 símbolos estão aqui. Mas a mensagem que eu quero deixar para você nesta noite, não é sobre a ceia. A mensagem que eu quero deixar para você é que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Aquilo que o sacerdote lançou na sua vida, você pode ter certeza que o Senhor vai completar na hora de Deus e não na sua. Interessante que hoje de manhã, se eu não me engano, acho que foi a Karina. Cadê a Karina? A Karina está ali. Ela colocou ali no grupo a respeito do tempo de Deus, né? E foi a confirmação da palavra, irmão. Foi a confirmação que Deus me deu, porque eu quero aqui pegar. Por que eu preciso ministrar isso aqui? A ceia, o dízimo e o batismo, no símbolo que era para os judeus. Porque tudo que é feito para nós, Deus primeiro exigiu deles. Primeiro Deus fez com eles. Abra sua Bíblia, mas deixe aberto aí. Vai lá em João capítulo 6, versículo 53. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Irmãos, o Evangelho de João é o Evangelho que nós deveríamos ler constantemente. Aqui está um sujeito que andou, amou e aproveitou do Senhor no melhor que ele podia. O livro de João, capítulo 6, versículo 53, diz assim: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Irmão, se você pegar a palavra de Deus, você vai ver que o Senhor instituiu a ceia uma vez por mês. E por que Ele instituiu a ceia uma vez por mês? E por que eu sei que é uma vez por mês? Porque o livro de Apocalipse diz assim, que a ceia, ela remete à árvore da vida, que dava o seu fruto todo o mês. Então, se ela dava o seu fruto todo o mês, e o Senhor disse a Adão: Adão, coma do fruto da árvore da vida. Por que Deus disse para Adão: coma do fruto da árvore da vida? Para que Adão não pecasse. Irmãos, a ceia é o maior alimento contra o pecado na minha e na sua vida. Por que é mensal? Porque eu como, o Senhor me fortalece, mas eu preciso voltar novamente, a comer novamente, a tomar novamente a ceia, para fortalecer novamente, para que eu possa vencer o pecado. Por isso que ela é mensal. Aí eu confirmo para você, Adão não comeu. Por que Adão não comeu? Porque Adão pecou. Mas ele não poderia ter comido? Não, porque o Senhor, logo em seguida ele pecar, o Senhor fechou ali a entrada, colocou ele fora do jardim, fechou e colocou um anjo e cercou a árvore para que ele não comesse, porque a própria Bíblia diz assim, porque se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele se tornaria um pecador eterno. Então ele não comeu. Pastor, então se eu tomar a ceia, eu não vou pecar mais? Não, irmão, não é isso. Mas se você tomar a ceia, você vai trazer para dentro de si o Senhor. Olha o versículo 56, do Evangelho de João 6, 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Você pega o livro de João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: eu sou o caminho e a vida. Então, quando eu como a carne do Senhor, que é o meu pecado, que está no pão, e eu bebo o vinho,
que é o suco, que é o vinho novo. O Senhor me fortalece de forma que eu vou vencer os pecados, que eu vou vencer a carne. Irmãos, pecar não tem como não pecar. Não existe um homem que não peca, mas ele vai ser fortalecido contra o pecado, contra todas essas coisas. Volta lá no livro de Gênesis, capítulo 14, nós vamos continuar. O versículo 19, ele trouxe então no versículo 18 e deu a Abraão, aqui está Abrão, porque o nome dele ainda não foi mudado, mas já vou falar Abraão, porque depois ele passa Abraão, de Abrão para Abraão, e eu já vou continuar falando Abraão, mas na tua Bíblia e na minha também ainda está Abrão. Diz assim, depois que ele ceiou, versículo 19, e abençoou e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E o que Abraão fez? E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Interessante que existe uma sequência de obediência. Pula uma página aí e vai no capítulo 16. Desculpe, capítulo 17, versículo 23. Então tomou Abraão o seu filho, Ismael, e a todos os nascidos da sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, o circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Irmãos, eu entendo aqui, eu tenho como discernimento aqui, que Deus pediu para que todos da casa de Abraão fossem circuncidados. E essa circuncisão simboliza o batismo. Você pode me questionar dizendo assim, mas pastor, espera aí, eles circuncidavam criança de 8 dias, verdade, criança de 8 dias, mas nós não batizamos criança. Por que nós não batizamos criança, e por que aqui circuncidava, e o Senhor está dizendo que a circuncisão significa o batismo? Porque a circuncisão, ela simbolizava que aquela pessoa era descendente de Abraão. E o batismo diz que eu sou salvo por Cristo. E por que então que nós não batizamos criança? Porque na nova etapa, no Novo Testamento, nós como filho de Deus precisamos de um arrependimento. Aquilo que Abraão fez por toda a nação. Quando Abraão, ele serve ao Senhor, pega o filho dele, depois, está adiante aqui, ele pega o filho dele, o Senhor fala, pega o teu único filho, ele tinha 2 filhos, ele não tinha um filho só, ele tinha 2, mas o Senhor diz, pega o teu único filho, e vai no lugar onde eu te mostrarei, e sacrifica-o em holocausto por mim. Eu já preguei isso aqui, Abraão pega o filho, e ele leva para sacrificar, quando ele põe o filho dele lá, que ele vai para matar o filho dele, o Senhor aparece em voz ali e diz, não te faça mal a essa criança. Aí aparece ali uma ovelha pura, onde ele sacrifica a Deus, o sacrifício tinha que ser feito. E Deus então ali, eu imagino, quero aqui conjunturar, Deus disse, eu imagino que Deus deva ter imaginado assim, se ele teve capacidade de matar o filho dele, eu tenho que matar o meu. Só que o filho de Abraão era para os judeus, e o filho de Jesus, o filho do Senhor Jesus, é por mim e por você. Voltando lá, volta lá no capítulo 14, e eu quero terminar aqui, essa parte aqui. Quando Abraão, ele encontra com Melquisedeque, ele vem de uma vitória,
aonde ele vence 5 reis, aonde ele ganha uma batalha impossível. E ele encontra com Melquisedeque, Melquisedeque traz a ele a ceia como sacerdote, como nós oferecemos a ceia, e Abraão leva a ele o dízimo. Quando ele faz essa obediência, ele chega diante de Deus. Olha no capítulo 15. Não, volta um pouquinho. No capítulo 23. O rei que havia sido derrotado, que é o rei de Sodoma, ele diz a Abraão, no versículo 21, e o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as pessoas e os bens, toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Irmãos, esse homem confiava tanto em Deus, e ele sabia que Deus havia, porque Deus havia prometido para ele, Deus o havia de enriquecer, mas ele não queria enriquecimento de uma coisa que vinha de uma guerra, de morte, ele queria enriquecimento que vinha de vida. Deus havia prometido para ele, de uma forma ou de outra, chegaria a ele a vitória. O problema, irmãos, o problema é que nós, quando atrasa a bênção que nós recebemos, a promessa que nós recebemos, o que nós fazemos? Damos um jeitinho. Eu vou dar uma mão para Deus, porque talvez Ele esqueceu de mim. Eu vou dar uma ajudazinha, porque Ele já tem muitos anos, né? Está aí. Eu vou querer ajudar Deus. O problema meu e seu, o problema nosso, é achar que Deus esqueceu, ou achar que nós estamos fazendo as coisas erradas e não vamos receber a bênção. Irmãos, as coisas erradas atrasam a bênção mesmo. E aqui atrasou e muito a bênção de Abraão e de Sara. Versículo 15. Quando ele ceia e entrega o dízimo, ele faz um pedido para Deus. Por isso, irmãos, irmãs, escute uma coisa. Todas as vezes que você vier dizimar, ceiar e dizimar, faça um pedido para Deus. Essa noite é uma noite de cura, é uma noite de restauração, restauração em todas as áreas. Essa é uma noite de bênção, uma noite de alegria e uma noite de comunhão. Com quem? Nós e Ele. E esse é o momento. Então Abraão vai, ele faz conforme Deus havia indicado, e olha o capítulo 15. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor, Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filho, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Sabe o que ele está falando aqui para Deus? Ele está reclamando. Na realidade ele não faz um pedido, mas ele faz uma reclamação. Senhor, tudo que eu queria é um filho, mas eu não sei, parece que o Senhor não quer me dar um filho. Mas Deus conhece o nosso coração, tanto que quem puxou o assunto aqui foi o Senhor, foi Deus que puxou o assunto com Abraão, porque quando Abraão obedeceu, dizimando, se portando como filho, e ceando, trazendo para ele, dentro dele Cristo, as vitórias, as necessidades têm que sair, e as vitórias têm que chegar. Todas as vezes, irmãos, que você cumpre aquilo que é básico que Deus pediu, as bênçãos têm que vir para nossas vidas. Nós não podemos viver uma igreja de derrota. Nós não podemos viver uma igreja
que luta e não conquista. Por que nós lutamos e a igreja tem vivido uma vida de derrota? Porque não tem obedecido aquilo que Deus pediu. Irmãos, a fidelidade de Deus não é valor. A fidelidade do teu dízimo para com Deus não é valor. Se você ganha 100 reais e você dizima 10 reais, você é fiel. Se você ganha 100 mil e você dizima 9.999, a Bíblia diz que você é ladrão. É pesado isso, irmão. É infiel, a Bíblia diz que é infiel. Então não é valor, porque Deus não se pauta por valor, por fidelidade. Por fidelidade. Quando Abraão vem, e o texto diz, ele entregou tudo, ele poderia falar, Senhor, eu quero ter um filho. Dá um filho de presente para mim. Deus ia dar. Mas ele chega diante de Deus, e ele fala para Deus assim, olha, Senhor, o meu herdeiro é lá aquele escravo damasceno lá, Eliezer. Eu vou deixar tudo que o Senhor me deu para um escravo. Porque esse escravo era querido dele. É o escravo que ele tinha como filho. Ele tinha muitos escravos. Ele tinha 318 que ele havia criado dentro da casa dele. Mas um era diferente. E Deus disse, não é esse o seu herdeiro. Vou te dar um filho. Versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Versículo 6. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Irmãos, ele ceiou, ele dizimou, o Senhor prometeu, e ele creu. Agora, se Deus falou, Deus vai cumprir. Quando que Deus vai cumprir? No tempo de Deus, não é no meu e nem no seu tempo. Espera que virá na melhor hora da sua vida. Espera que você vai colher o melhor fruto. Versículo 7. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele ao Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rolinha e um pombinho. Agora eu quero te entregar um mistério. Por que ele pediu para Abraão uma oferta que era a maior oferta, uma oferta que era a média, uma oferta pequena e a menor de todas? Ele não poderia pegar só a melhor? E ele vem dizendo de 3 anos. Por que de 3 anos? Porque são bois preparados, ou seja, animal preparado para o abate, animal que não tinha cruzado ainda, animal puro e que era separado para o abate. Aí ele pede, segundo aqui, um bezerro, uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, e uma rolinha e um pombinho. Trouxe-lhe todos esses e partiu-lhe pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Versículo 11, e as aves desciam sobre os cadáveres, e Abraão, porém, as enxotava. Irmãos, o que Deus, vou te explicar aqui, porque você tem que ler o capítulo inteiro e o outro capítulo para você entender, e para que o Espírito revele a você, mas eu quero dizer para você aqui, quando ele pede isso, o próprio Abraão está fazendo uma oferta para aquele que é rico, para aquele que não é tão rico, para aquele que é mediano e para aquele que é pobre, para que todos tenham a mesma bênção que Deus deu a ele. Aí ele faz o seguinte, a lei naquele período era assim, partia o animal no meio, colocava-se a banda da aliança ali em cima da pedra, e quando um homem fazia com o outro uma aliança, e todas as alianças eram feitas desta forma, por exemplo, alguém prometia o filho dele para casar com a filha do outro, fazia isso aqui, era uma aliança, aí colocava ali aquela banda, e um passava no meio, dava uma volta naquela banda, daquele animal que estava ali,
e depois o outro dava a mesma volta, fazendo ali um selo daquela aliança. Mas o interessante aqui é que você vai ver, versículo 12: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência, e a terra alheia, e será reduzido à escravidão, e será afligida por 400 anos. Deus já dá a ele antecipação de uma condenação que haveria para aquele povo. Mas tudo isso aqui é profético. Mas eu quero voltar ao sono que Deus deu a ele. Por que Deus deu a ele esse sono? Porque ele não era capaz de cumprir a palavra dele. E quando Deus faz uma aliança, Ele não faz aliança para ser quebrado. Ele não faz aliança para ser quebrado. Mas o homem não tem capacidade de cumprir nem aquilo com que ele fala para com Deus. E Deus tem misericórdia, porque se Abraão dá uma volta ali, e ele não cumpre com aquilo que Deus havia feito como aliança, morte para a vida de Abraão. O Senhor vai lá, dá uma volta, versículo 17: e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Na realidade é assim: Abraão dormiu, o Senhor vem como uma tocha de fogo e dá uma volta naquela banda daquele animal oferecido a Deus. O próprio Deus vai e ele faz uma aliança com Abraão, mas ele não deixa Abraão fazer uma aliança com ele, porque ele sabia que Abraão não tinha capacidade de cumprir. Irmãos, Deus sempre prepara o melhor para nós e nos livra de todo mal. Nós é que não acreditamos. Nós às vezes ficamos pensando no que pode acontecer, no como aconteceria, ou, entendeu? Buscando o argumento, tentando justificar o nosso erro, mas o Senhor cumpre toda a palavra que Ele diz. Continuando, versículo 16: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse a Sarai, ou Sara, a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Aí começa a mulher querer resolver o problema que não era dela, querer antecipar uma bênção que não era bênção. Irmãos, ela vem aqui, versículo 4: e ele, Abraão, possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela, Sara, que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Ou seja, quando a escrava engravida e tem um filho, ela começa a desprezar a mulher de Abraão. Eu não sei se você sabe, tiveram 2 filhos, Abraão, no início: Ismael e Isaque. Ismael foi esse filho aqui, que eles tomaram para si, entre Abraão e a sua escrava. Esse aqui são os muçulmanos, os descendentes muçulmanos. Isaque são os descendentes, lá os judeus. Quando que acabou esse problema? Até hoje não acabou. Um problema que havia causado acho que 4.300 anos atrás, aproximadamente aí, não me lembro agora. O problema está até hoje. Tem problemas, irmãos, que vai passar para os filhos, o neto, bisneto, e vai gerando problema. Eu falei hoje de manhã que tem problemas que não tem como resolver. Por exemplo, o namorado vai e ali faz as coisinhas ali, as besteirinhas, que não é besteirinha, vai lá e faz com a namorada, ela engravida, e aí ele não quer casar mais com ela. Como é que ela vai resolver esse problema? Não resolve.
ela vai cuidar dessa criança, ela vai viver com essa criança, e não tem como resolver. Ela não pode matar, ela não pode abortar, ela vai ter que criar essa criança, e a vida inteira ela vai lembrar do erro que ela fez, porque ela engravidou de uma gravidez que ela não poderia ter, porque foi antes do casamento. Então tem coisas que não tem como resolver. Esse é um problema que Deus não vai resolver na vida daquele que errou. Abraão, ele trouxe para ele um grande problema, e foi problema para toda a nação. Versículo... Então Agar concebe e tem um filho. No versículo, capítulo 17, versículo 5, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Deus volta novamente a lembrar Abraão que aquilo lá não era o que ele havia prometido. Aquilo que Abraão fez foi a atitude da carne, não foi a atitude do Espírito. E Deus não pactuou com aquilo que ele e Sara e Agar haviam feito. Não era projeto de Deus. O filho de Deus era o filho que Deus ia trazer na impossibilidade da vida deles. Irmãos, muitas vezes Deus vai usar circunstância que você não vai entender, você vai achar impossível, e Deus vai usar esse impossível para que você entenda que é Deus que está no negócio. Quando eu posso, e as coisas acontecem, quando que eu dou a glória a Deus? Quase nunca, irmãos. Mas quando eu não consigo, e o negócio acontece, quando é impossível, e a coisa acontece, só tenho que glorificar o nome dele. Não tem outra saída, não tem outro jeito. Eu entendo que havia uma incapacidade minha, mas no entanto aquilo aconteceu. Então Deus vai trabalhar muito na incapacidade do homem, no impossível do homem, para que o homem glorifique a Deus. Porém, se você leva uma vida glorificando ao Senhor, toda hora Ele vai te dar o que você precisa, porque o Senhor é movido por adoração. Nós chamamos o Senhor, nós atraímos o Senhor com a nossa adoração, com a nossa vida, e uma vida de adoração ao Senhor, declarando a Ele tudo aquilo que Ele é, que Ele merece, e dando a Ele toda a glória. Aí o Senhor, Ele vem e faz. Mas quando não há glória nos lábios de determinada pessoa, e Ele tem uma promessa, ele vai até a última consequência para entender que é Deus ali na vida da pessoa. Capítulo 18, versículo 11. Aqui começa o negócio. Irmãos, aqui começa o negócio. Olha o que ele diz aqui. E eram Abraão e Sara já velhos, e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite ou prazer, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Eu vou te explicar o que ela está dizendo aqui. Vou. Sabe o que ela está dizendo aqui, irmão? Eu já não tenho o ciclo da menstruação. Já não sinto mais prazer, já passou tudo aquilo ali. E o meu maridão, já, não dá conta, não dá no couro. Tem um texto que diz, amortecido. Morreu ali, o cara não faz mais. E aí ela olha, quando o anjo vem e fala assim, a Sara vai engravidar, ela vai ter um filho e tal, ela lá dentro de casa começa a rir. Por que ela começa a rir? Porque ela sabe da situação. Eles não brincam mais. Está quietinho, parado. Mas aí, o Senhor vem e diz, e aí ela sorri. Mas por que ela sorri? Ela sorri porque nem ela acredita. Agora, olha o versículo 14, do
18, versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Irmãos, Sara aqui, ela está zombando. Mas quando Deus promete, Ele cumpre. O anjo vem e fala com ela. Mas lá dentro de casa, ela ouvindo, acho que ela fala assim: esse aí não sabe. Se ele soubesse como é que eu e Abraão estamos, ela com 95 anos, ele com 100 anos, e ela declarando, não tem mais brincadeirinha, acabou, faz tempo que não tem mais. Como é que isso vai acontecer? Aí o Senhor vem e fala assim: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Tem alguma coisa que eu não possa fazer? E o interessante é que Sara engravida, não tendo mais o ciclo menstrual, tem um filho na sua velhice, um filho chamado Isaac. Esse menino nasce, ele casa com uma mulher que também é estéril, o Senhor dá a ele filho, que casa também com uma mulher estéril, e o Senhor também dá a ele filhos. Agora o interessante é que quando Deus prometeu, Deus não cumpre só aquilo que Ele prometeu. O que me alegra no Senhor, eu vou terminar aqui, para a gente entrar na ceia, é que quando o Senhor prometeu que Ele daria o filho ali a Abraão, a primeira coisa que Ele fez foi restaurar a virilidade de Abraão, que já não tinha mais. Só que Ele restaurou tão bem restaurado, porque Ele faz o melhor, que um período depois, Sara morre. Ele vai, casa com Quetura, e tem mais 4 filhos, 5 filhos. Vai lá, um deles é Midian. Então Deus, quando restaura alguma coisa, Ele não restaura aquilo para ser meia boca. Ele não te dá algo para você ficar consertando. Ele não te dá uma coisa para ser problema para a sua vida. Quando Deus vem, e Ele vem no tempo certo, e quando Ele vem para fazer o melhor. O que eu e você precisamos entender é que primeiro eu preciso fazer a minha parte, naquilo que é básico, como obediência ao Senhor. Não tem, irmãos, eu vou falar um negócio para você. Nós temos pregado aqui muito sobre o favor de Deus. Eu creio que a maioria da igreja já entendeu o favor de Deus. Agora, o favor de Deus não vai te imputar, não vai te tirar. Você, não, então se eu estou no favor, eu não preciso mais cear. Se eu estou no favor, eu não preciso mais dizimar. Se eu estou no favor, eu não preciso mais vir no culto. Não. Se você não tiver comunhão, se você não fizer aquilo que é básico, não tem como o favor de Deus entrar na sua vida. Pelo contrário, irmãos, abre portas para que o inimigo entre na vida e perturbe. Então, isso é simples e é básico. Isso é muito simples. Quando Abraão fez, Deus prometeu. E geralmente Deus promete. Agora o que nós não podemos é estar cobrando do Senhor. Senhor, eu já fiz, eu estou fazendo isso aí até agora nada. Até agora não veio. Se Deus prometeu, espera, irmão, existe um tempo. Ele está esperando. Às vezes Deus te prometeu riquezas, e Deus está esperando primeiro a tua fidelidade, para que você se porte como filho. Ninguém que se porta como filho vai perder aquilo que Deus prometeu. Agora, aquele que se porta como não filho, não tem como entrar na casa. Irmãos, a ceia, eu tenho falado, e nós vamos cear agora, é para quem se batizou. O batismo é a aliança que eu tenho com Cristo. Efésios diz assim, que fosses revestidos com Cristo no batismo. Eu entro no batismo, eu me molho por inteiro e eu saio, eu estou coberto, como se fosse, eu me vesti com o corpo de Cristo. Quando o diabo olha para você que é batizado, ele já não vê mais você, ele não vê mais o teu nome, ele vê Cristo em você. E o texto em Apocalipse, que diz que sobre a marca da besta, que virá e irá marcar aqueles que não têm a marca de Cristo, quando, se porventura alguém aqui ficar
Eles não vão marcar você, porque você já tem marca. Se é que você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Porque não pode ter duas marcas, só uma. A marca de Cristo. Agora aquele que ficou, ele já vai olhar e já vai ver, já é marcado, esse é de Cristo. Aí tem uma sentença. Aquele que não se aprontou, aquele que não foi fiel, vai ter que pagar com a sua vida e não negar a Cristo. Mas isso aí é outra ministração. Vamos parar aqui na promessa. Deus prometeu? Cumpra a tua parte, ser fiel com Ele. E o tempo certo, Deus vem e restaura e te dá o melhor. Abraão, irmãos, morreu com 175 anos. E a Bíblia diz que ele morreu inteirão, completão, igual Adão, zeradão, perfeitão. É assim que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Deus quer que nós venhamos até os últimos dias da nossa vida, viver e viver em cada dia mais em novidade de vida. Amém?